Em toda a sua vida, Abraão levantou 4 altares para Deus. Nós vimos que Abraão começa levantando um altar pelas promessas de Deus, mas ele termina levantando um altar em que ele se entrega totalmente a Deus. Então a vida de Abraão é marcada pela vida da entrega. Quando nós fomos para a vida de Isaac, nós vimos que Isaac abriu 4 poços na sua vida. Em 4 momentos da sua vida ele abriu poços, e esses poços falam de profundidade. Então nós aprendemos que se Abraão fala de entrega, Isaac fala de termos uma vida profunda em Deus. Você não pode apenas se entregar para Deus, você precisa se aprofundar em Deus. E eu disse aqui que Deus é como um oceano, e a maioria das pessoas elas ficam na praia, mas Deus tem o propósito que nós possamos mergulhar nas suas profundezas e sondarmos os mistérios insondáveis de Deus. Amém? E quando nós na semana passada falamos de Jacó, nós vimos que a vida de Jacó é marcada por 4 colunas. Jacó levanta na sua vida 4 colunas. E eu creio que você se identificou com Abraão, você se identificou com Isaac, mas eu acho que Jacó enquadrou todo mundo. Todo mundo se identificou com Jacó. Até aqueles que não estavam ligados no culto se enquadraram. Mas eu acho que o mais marcante na vida de Jacó é que ao levantar as colunas, isso mostra que Deus queria fazer de Jacó uma vida que desse testemunho da glória de Deus. Então quando nós olhamos para Jacó, nós vimos como Deus é um Deus de misericórdia, que pega um cara duro como Jacó e quebra ele, ao ponto dele dizer assim: este lugar é Peniel, aonde eu vi Deus face a face e a minha alma foi salva. Ele entendeu que depois daquela luta com Deus, ele tinha sido salvo. E sabe, irmãos, esses 4 personagens, eles mostram o trabalhar de Deus nas nossas vidas, que passa por entrega, que passa por nos aprofundarmos, que passa por Deus tratar as nossas vidas de tal forma que a nossa vida dê testemunho da glória de Deus. Então quando as pessoas viam Abraão, eles viam alguém que se entregava totalmente a Deus. Quando eles olhavam para Isaac, eles viam que Isaac era um cara profundo em Deus. Quando eles olhavam para Jacó, eles viam que Jacó era um exemplo da misericórdia de Deus. O mundo, irmãos, não consegue entender como Deus pode pegar gente como eu e você e transformar. O mundo não consegue entender como o cara era bandido e hoje ele prega a palavra. O mundo acha que isso não existe. O mundo não acha que um ex-cachaceiro como eu pode se tornar um pastor e um pregador da palavra de Deus, e há 13 anos não ter mais contato com o álcool, né? Então o mundo não entende, mas o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É Ele quem transforma, é Ele quem faz, é Ele quem muda, é Ele quem nos quebranta. Mas hoje nós vamos fechar com a vida de José. A vida de José ela é marcada por sonhos. Quando a gente fala de José, a primeira coisa que nos vem à mente, ao coração, são os sonhos de José. Mas tem outro detalhe que marcou a vida de José. Quais são esses detalhes? José vestiu 4 vestimentas na sua vida. Em toda a sua vida, ele teve como marca 4 tipos de roupa que ele vestiu. Então você pega Abraão, foram 4 altares. Você pega Isaac, são 4 poços. Você pega Jacó, foram 4 colunas. E você pega José, são 4 vestes. E agora, irmãos, o que essas vestes nos falam? O que José nos fala? José nos fala que Deus é um Deus que tem propósito para as nossas vidas. Fala para a pessoa que está do seu lado:
Deus tem um propósito para a sua vida. Então, irmãos, todo aquele trabalhar que houve de entrega, de profundidade, e Deus trabalhar o testemunho em você, tem um propósito. Qual? Cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Então Deus está trabalhando em você para te levar a ter uma vida de entrega, uma vida de profundidade, uma vida de testemunho, para que Ele possa cumprir em você o propósito eterno dele. Amém? Então, quando nós vemos essas 4 vestes, nós vamos ver que José foi alguém que tipifica aquele que vive o pleno propósito de Deus. E hoje nós vamos andar um pouco contramão ao evangelho que muito tem sido pregado por aí. E você vai descobrir que Deus é um Deus muitas vezes, aos olhos humanos, incoerente, e que age de formas a quebrar todo o paradigma humano. Amém? Então eu quero ver com você aí, começar a ver com você as 4 vestes de José. Qual é a primeira veste? Vamos lá para a primeira veste. Gênesis capítulo 37. Nós vamos ler o versículo de número 6. Aliás, versículo de número 3. Gênesis 37, versículo de número 3. Amém? E diz assim: E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então a primeira vestimenta que começa a marcar a vida de José é uma túnica que diz a minha versão que era de várias cores, era coloridona. Algumas versões dizem que era uma túnica de mangas compridas, uma túnica que cobria os pés. Indiferente da sua tradução, essa túnica, irmãos, ela demonstra não só o amor de Jacó, que aí é chamado de Israel, não só demonstra o amor de Jacó por José, mas também demonstra o desejo de Jacó por José. Por quê? Porque em tudo que eu li essa semana sobre essa vestimenta, todos concordam com uma coisa: essa vestimenta era para honrar José na frente de todo mundo, inclusive na frente dos próprios irmãos. E alguns dizem que Jacó estava profetizando que José seria um profeta, que roupas como essa que José usou, essa primeira vestimenta, só aqueles que eram da realeza da época usavam. Então, de qualquer forma, irmãos, Jacó via em José alguém que tinha como eu posso dizer, tinha um chamado a ser alguém de posição elevada. Mas eu fico pensando o seguinte: imagina você numa casa de 12 irmãos, você tem mais 11 irmãos, com você é o 12º, festa da família, e você chega com uma vestimenta de várias cores, coloridona. O seu irmão mais velho está ali com um terninho bege, o outro está com um terno preto, nada muito, né? Um azul marinho. Mas aí chega o José com um terno de várias cores, uma manga laranja, a outra manga verde, o principal do terno amarelo limão, sapato rosa pink, né? Ele ia destoar no meio de todo mundo, não seria assim? Então, irmãos, aquela vestimenta, ela também começou a gerar algo. Se ela era um símbolo do amor de Jacó para José, ela também começou a se tornar um símbolo do ódio dos irmãos por José. Então, se o pai amava muito a José, os irmãos ficavam na febre, como costumam dizer aí. Porque imagina a figura chegando. E eu acredito
pelo que eu li, que José, qualquer ocasião, ele chegava com aquela roupa. Até porque quando o pai vai mandar ele atrás dos irmãos, ele vai com a túnica colorida. Então, se ele sentia que o pai o amava de tal forma, qualquer ocasião está o bonitinho chegando, tudo colorido. E os irmãos foram alimentando ódio pela vida de José. Mas sabe, irmãos, quando eu leio esse texto, eu também vejo que essa veste, ela simboliza a glória humana e simboliza também a natureza humana. Todos nós temos uma natureza a andarmos destoando de todo mundo. Nós sempre buscamos glória. Essa veste, quando eu olho ela, eu recebo como se ela fosse uma vestimenta que exalta a glória humana. E o interessante é que nesse mesmo tempo, em meio a essa vestimenta colorida, depois, se você quiser ler, nós não vamos ficar lendo muitos textos para ganhar tempo. Mas o que acontece com José? José começa a ter sonhos. E quais são os sonhos? Um dia José sonha que eles estão lá na colheita e o molho dele se levanta e 11 molhos se curvam diante dele. Imagine aí que um alface se levantasse e outros 11 alfaces se dobrasse diante daquele alface. Agora tem um detalhe, aquele alface que se levanta era José, e os 11 que se dobram eram os irmãos. E mais um detalhe, irmãos, José ia e contava o sonho para os irmãos. Quem daqui não é filho único, mas teve outros irmãos? Você sempre viveu em harmonia com seus irmãos? Quem daqui experimentou um pé de guerra com os irmãos? Tem gente quase... Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando o seu irmão estava na febre com você, você percebia? Você percebia? Agora eu te pergunto, será que José não percebia que os irmãos tinham um ódio terrível deles? E o que José tinha de ir contar o sonho para os irmãos? Eu fiquei pensando assim, se José não chegava e falava: e aí, Rubem, tudo bem? Tudo bem. Tem uma coisa para contar para vocês, mas... E aí os irmãos já olhando: fala logo, José. Não, é que eu tive um sonho, mas bobeirinha. É coisa, esquece. Eu sei que você é tão santo que você nunca fez isso. Mas José e eu, a gente já pecou assim. Aí, vai José, conta. Não, é que eu sonhei que nós estávamos lá no campo e tinha um molho que ele subia assim, e 11 molhos vinham e se curvavam diante desse molho. Ou seja, eu sonhei que eu me levantava e vocês 11 se curvavam diante de mim. Depois, em outra ocasião, José tem mais um sonho. Nesse sonho, não somente os irmãos se curvam, mas o pai e a mãe também, porque ele vê o sol, a lua e vê as estrelas se curvando diante do bonitinho. E ele conta, e diz o texto que o pai repreende ele. Mas tem um detalhe no texto, irmãos. Eu acredito que Jacó só repreendeu José porque estava no meio dos irmãos e ele não quis gerar contenda. Mas diz o texto que esses sonhos geraram nos irmãos mais ódio, mas Jacó guardava no coração. Ou seja, ele falava: cara, eu já fiz uma veste para ele, eu sinto que esse menino é diferente. E ele já teve 2 sonhos. Deus tem um mistério com esse menino, mas eu vou guardar no meu coração, porque eu já senti que os irmãos não é muito chegado nele. E se o pai chega e fala: ei filho, é isso mesmo, oh, Deus tem um mistério com você, o que você acha que os irmãos iam fazer?
Então o pai ficou quieto, mas guardou no coração. Mas isso, irmãos, inflamou o coração dos irmãos. Agora eu fico pensando, irmãos, num menino de 17 anos que está com uma roupa brilhante e que tem sonhos que ele vai ser elevado e que ele abre a boca para contar. Então, quando eu olho essa veste, eu só consigo ver essa natureza nossa humana de busca de glória. Ainda que os sonhos viessem de Deus, e era esse o chamado que Deus tinha para ele, ainda assim havia algo na vida dele que precisava ser tratado. E eu sei que você não sofre desse problema, mas eu sofro de quando Deus nos dá palavras grandiosas, de você deixar o seu ego dar uma erguidinha. Eu sei que vocês são santos, eu tenho dificuldade de ministrar para vocês, eu sendo pecador. Mas Deus dá uma promessa, uma palavra, dá um sonho, e aí você conta, às vezes para dar uma levantadinha no seu orgulho. A glória humana, o ser humano busca a glória, irmãos. A nossa natureza caída, ela busca a glória, ela busca esse levantar e ver gente se curvando. Isso está dentro de qualquer um, alguns mais, outros menos. Os ditadores, irmãos, que estão aí sobre a face da terra, são homens que buscam a glória dos homens. E se eles não conseguem conquistar de uma forma sadia, eles conquistam na força, na marra, e eles ficam lá no poder. Eu vi uma entrevista do homem que fez a plástica do Muammar Gaddafi, e diz que esse cirurgião plástico diz que achava que ele fazia cirurgia porque ele tinha medo de ficar velho e perder o poder. Só que ele perdeu o poder, mas esse poder é a glória humana. Irmãos, a maioria das pessoas busca intensamente isso, e muitas delas passam por cima de qualquer um. E muitas vezes Deus nos dá sonhos, e a gente usa esses sonhos para dar uma levantadinha na nossa bola. Eu não posso afirmar que José tinha isso no coração, mas quando eu leio isso, é isso que me vem no coração. Porque eu sei que muitas vezes eu conto algumas coisinhas, mesmo sendo de Deus, para dar uma levantadinha. E eu sei que você também faz isso. Então aquela veste é uma veste que tem vários simbolismos, mas nessa noite eu quero que você se prenda a esse simbolismo, o simbolismo dessa glória humana, dessa natureza nossa que busca estar acima de todos. E sabe, irmãos, Deus começa um processo na vida de José, que é um processo de despir José. O processo que Deus começou na minha e na sua vida, quando nós nos entregamos para Ele, quando nós decidimos nos aprofundar nele, e quando Ele decidiu nos fazer testemunhas dele, é um processo de despir eu e você dessa glória e dessa natureza humana. Por isso Deus vem, irmãos, criando e permitindo situações para nos deixar nus dessa natureza, desse nosso jeitão de busca de glória, ainda que os sonhos sejam genuínos de Deus. A nossa natureza carnal é terrível e nós precisamos nos despir dela. E Deus vai fazer um processo de nos despir dessa natureza. Vamos lá. Agora o que acontece, irmãos? Aonde começa o processo de despir? Gênesis, capítulo de número 37, versículos 23 e 24. Diz assim: e aconteceu que chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia,
E tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia nela água. Irmãos, isso para mim reafirma o que eu estou te dizendo. José andou quilômetros, só de uma cidade chamada Siquém. A cidade que ele achou os irmãos dele eram 24 quilômetros. E o cara estava com aquela roupa toda colorida, indo ao encontro dos irmãos. Eu acredito que, sendo um bom adolescente, né, um bom jovem de 17 anos, eu acredito que ele até dormia com aquela roupa e ficava desfilando. Eu sei que os jovens daqui são santos demais, e vocês não fazem isso no meio dos irmãos. Quando você ganha um presente assim, que dá uma levantadinha em você, na frente dos outros irmãos, de você ficar desfilando, para baixo e para cima, para mostrar. Mas eu acredito que José estava fazendo isso. Mas diz o texto, que quando ele está vindo lá ao longe, os irmãos olham e dizem assim: "Ei, lá vem o sonhador, já vem com onda, quer ver?" E ali eles tramaram: "Vamos matar ele." E aí Rúben diz: não vamos fazer isso, mas vamos dar um jeito. Que jeito foi esse que eles deram? Pegaram José e jogaram ele dentro de uma cova, dentro de um poço. Só que eles tiraram essa túnica colorida dele. E o interessante é que eles pegam, matam um cabrito e cobrem com o sangue, irmãos, desse animal, para levar até Jacó, para dizer para Jacó o seguinte: olha, o que aconteceu com o nosso irmão? O bicho comeu ele, foi atrás da gente, acabou morrendo. Mas profeticamente, irmãos, eles estavam profetizando o seguinte: que essa nossa natureza humana, essa glória humana, ela precisa ser banhada com o sangue de Jesus para ser redimida. Era isso que profeticamente eles estavam dizendo. E mais, eles estavam profetizando o seguinte: essa nossa natureza precisa morrer. Essa nossa natureza, ela precisa passar pelo processo da morte. E é nesse caminho que Deus vai levar José. Então, José é jogado ali numa cova, eles ficam lá pensando no que vão fazer. E diz o texto que está passando uma caravana de alguns mercadores. Então eles pegam José e vendem José para essa caravana. Vendem eles por 20 moedas. Já pensou seu irmão vender você por 20 real? Mas irmãos, presta atenção no que José teve que enfrentar aos 17 anos. Rejeição. Você já sentiu rejeição na vida? E só eu e o Celinho. Você já se sentiu rejeitado na vida? José teve que enfrentar a rejeição dos irmãos. José teve que enfrentar separação do pai, que ele sabia que o pai dele amava. Se o pai dele fosse uma tranqueira, o nego podia dizer, falou, e foi livramento. Mas diz o texto que Jacó amava a José. Então ele teve que enfrentar rejeição por parte dos irmãos, mas teve também que enfrentar a separação do amor do seu pai. Irmãos, eu fico pensando na carga emocional que esse menino aos 17 anos teve que segurar. E ser vendido como escravo por 20, vamos colocar na nossa linguagem aqui, por 20 reais. E esse menino vai rumo ao Egito. Chegando lá, o que acontece? Agora vai acontecer a segunda vestimenta que José vai vestir. Amém? Vamos ler Gênesis 39, versículos 12. Diz assim: e ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela, e fugiu e saiu para fora. Irmãos, que vestimenta foi essa que José deixou na mão da mulher de Potifar? Eram as vestes de escravo. Lembra que José tinha sido vendido como escravo? E ele foi trabalhar como escravo na casa de Potifar.
E chegando lá, a mulher de Potifar dá de cima dele durante dias. E ele fica resistente, ele diz: cara, o seu marido deixou tudo na minha mão, eu não posso fazer isso contra ele, mas eu também não posso pecar contra Deus. Irmãos, aí eu fico pensando, agora eu preciso dar uma sapatada ungida nos jovens daqui. O seu pai só brigou com você porque você ficou um pouquinho a mais na televisão, e ele te pede: desliga a televisão porque é tarde. Também aí, não vou ser mais crente não. Onde está Deus? Deus está falando com os jovens aqui. Por que você não vai mais para a igreja? Estou revoltado com meu pai é crente, mas não me deixa assistir televisão. José foi vendido pelos irmãos e separado dos pais, enfrentou ódio dentro da sua própria família, e ainda assim, no momento de tentação, ele disse: eu não posso pecar contra Deus. Ele podia chegar e dizer assim: negócio seguinte, Deus, eu sou bonitão, meus hormônios estão pegando fogo, estou aqui no gás, a mulher não é feia, ninguém vai ver, já era, o Senhor não me livrou lá, estou revoltado, desviei, Deus. Mas ele permaneceu firme, falou: eu não posso pecar contra Deus. E permaneceu íntegro, falou: eu também não vou pecar contra aquele que me deu oportunidade. Tem jovem aqui ainda? Tem crente aqui ainda? Às vezes, irmãos, por poucas coisas a gente já quer abrir mão de Deus. Esse menino enfrentou rejeição, enfrentou ódio, enfrentou separação, mas ele continuou fiel a Deus e continuou fiel também aos homens. Ele podia desacreditar dos homens, falar: agora também vou zoar tudo, vou roubar meu chefe, vou desviar dinheiro, vou ficar com a mulher dele, já era. Mas não, permaneceu íntegro. Mas entenda, irmãos, aquele menino tinha vestido uma veste colorida, de glória, e Deus permitiu uma situação que arrancasse aquelas vestes dele, e agora ele recebe uma veste de escravo. Irmãos, eu fico pensando numa veste de escravo. Hoje você está com um terno Hugo Boss, você, irmãzinha, está aí com uma bolsinha, uma bolsa chique aí, Louis Vuitton, não essas do Paraguai, as original. Mas no outro dia, tudo isso é tirado de você. Essa glória, aquilo que você se sustentava, que te mantinha legal, te é tirado. Irmãos, aprenda uma lição nessa noite: de tudo que você tiver que guardar, guarde isso. Deus irá te despir dessa natureza sua. Agora, irmãos, José estava no top, daqui a pouco está com a roupa de escravo. Alguém poderia dizer assim: chegou no limite. Não. A mulher de Potifar dá de cima dele, ele rejeita ela, sai correndo, e na hora que ele vai sair correndo, ela gruda nas vestes dele e arranca as vestes dele. Vamos ler isso? Versículo de número 16. E diz assim: e ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então, quando ele saiu correndo, ela ficou com as vestes dele nas mãos e deixou ali do lado dela. E quando o marido chegou, ela chorando: ai, o seu servo José tentou me violentar, a roupa dele aqui, eu gritei, aí ele se assustou e aí, irmãos, ele vai ter que vestir a sua terceira roupa. Sabe qual é? A de prisioneiro. Porque aí Potifar chega e manda prender ele. Aquilo que estava ruim, eu quero que você consiga visualizar esse processo de despir de Deus. Ele é despido da sua glória, despido da sua natureza, vai para uma roupa de servo, mas agora ele é despido disso e vai para uma roupa de prisioneiro. Agora, irmãos, aprenda uma outra lição preciosa, que isso me fez glorificar Deus muito essa semana.
Na nossa ótica humana, para você subir, para você estar no topo, o que você precisa fazer? Vamos supor, você quer chegar no topo desse teto aqui. Você vai pôr uma escada e o que você precisa fazer? Subir. Aprenda isso. Com Deus, para você chegar no topo, você precisa descer. Isso é incoerente na ótica humana. Eu disse aqui um domingo desse, um homem de Deus disse o seguinte: José queria andar para frente, mas Deus foi levando José a andar para trás, andar para trás, andar para trás, até que ele caiu sentado no trono do Egito. Irmãos, o nosso Deus é um Deus que gosta de dar nó na cabeça do ser humano. O nosso Deus é um Deus que gosta de muitas vezes ser incoerente. Paulo disse isso, ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Ele usa as coisas vãs desse mundo para humilhar a glória dos homens. Para nós, irmãos, uma vida de sucesso, eu quero chegar lá no topo, então eu vou galgando, passo após passo, subindo uma escadaria. Quando Deus quer colocar alguém no topo, Ele vai fazendo essa pessoa descer, 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 até chegar no topo. Foi isso que Ele fez com José. José teve um sonho. Que sonho é esse? Eu vou ser elevado. Irmãos, imagina que nessa noite você chegar em casa e ter um sonho. Você lá no Palácio do Planalto, com aquela faixa, presidente do Brasil. Você ia chegar aqui amanhã, escola de adoração, Márcio, onde foi tremendo. Cara, eu tive um sonho. Que sonho? Sonhei que eu era o presidente da República. Eu estava lá no Planalto, desfilando naquele carro antigo. Minha mulher do meu lado, Rolls Royce, né? Minha mulher do meu lado ali, e os dragões da independência na frente, com aqueles cavalos. Na próxima eleição vou me candidatar a vereador, eu vou chegar lá. Nós pensamos que nós vamos começar a subir. Mas na verdade, muitas vezes o caminho de Deus é descer. Irmãos, Deus havia revelado para José os planos e os propósitos. Só que Deus não contou para José como ele faria para realizar esse propósito na vida de José. Quantos de vocês já receberam promessas de Deus? Quantos de vocês acreditam que Deus tem um propósito na sua vida e que Ele está trabalhando para esse propósito se cumprir? Só que deixa eu te dar um detalhe: Deus não revela como nós vamos chegar lá. Ele diz que nós vamos chegar, mas Ele não revela. Nos sonhos Ele mostrava: José, um dia você vai estar no topo e os seus irmãos vão se render a você. Só que Deus nunca disse para José o seguinte: José, só que tem o seguinte, cara, seus irmãos vão te vender, você vai trabalhar na casa de uma mulher que tem uma pombagira sob ela, o marido dela vai te meter na cadeia, e aí depois de tudo isso você vai chegar no topo. Deus só revelou: José, um dia você vai ser alguém importante, esse é o meu propósito para você. Ponto. Agora os caminhos para chegar lá estão nas mãos de Deus. E aí, irmãos, a vida de José é o maior exemplo, e nos coloca como exemplo daquele versículo de Romanos capítulo 8, que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo os seus propósitos. Na teologia de hoje diz assim: cair da escada, não, isso aqui foi o diabo, mas achei um bilhete premiado na rua, 20 milhões, irmão, eu não jogo na Mega Sena, mas fazer o que? Eu achei na rua, achado, eu achei. Não, todas as coisas cooperam para o bem, isso aí está cooperando para o meu bem. Mas esse versículo não diz isso.
Esse versículo diz o seguinte, que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Qual é o bem daquele versículo? O propósito de Deus para a sua vida. Todas as coisas cooperam. Você pode acreditar que o ódio dos irmãos cooperaram? Que a rejeição dos irmãos cooperou? Que a separação dos irmãos estavam cooperando para que o propósito de Deus se cumprisse? Que aquela mulher na casa de Potifar, que dá de cima daquele menino, estava colaborando para que o propósito de Deus se cumprisse na vida de José? Irmãos, a teologia de hoje diz que todos aqueles que são crentes, a vida vai ser um mar de rosa. Mas isso não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que muitas vezes, para que o propósito de Deus se cumpra nas nossas vidas, a nossa vida vai parecer que só estamos andando para trás. Eu fico pensando em José numa igreja nossa nesses dias. A gente ia chegar e falar, isso aí é maldição hereditária. Seu pai foi um pilantra, enganador, se converteu, mas não quebrou essa maldição. Por isso, José, está acontecendo isso na sua vida. Não, José está em pecado. Foi parar lá na cova porque está em pecado. José, é capa isso aí. Essa túnica dele era uma capa que ele usava na igreja. Agora Deus está punindo ele. Nós não conseguimos ver, irmãos, que mesmo numa noite escura Deus está trabalhando. Nós não conseguimos ver que mesmo nas desventuras da vida, Deus ainda assim está trabalhando. A teologia de hoje, ela é tão humana, tão humanista, que ela tirou essas verdades da palavra de Deus. E nós hoje achamos assim, poxa, está tudo dando errado na minha vida. Deus me abandonou. Rejeição, ódio. Agora lá na casa de Potifar, sabe o que ele experimenta? Injustiça. Quem daqui já foi injustiçado? É gostoso ser injustiçado? Agora, irmãos, se fosse você no lugar de José, aonde está Deus? Estou sendo fiel. O que eu pensaria? Rejeitei a mulher, o marido dela vai chegar, eu vou contar a verdade, e ele vai olhar e vai falar, não, eu confio em José. Ele foi parar na cadeia por ter sido fiel a Deus. Se fosse eu ia perguntar, mas peraí, Deus, eu fui fiel ao Senhor, e o Senhor permite essa injustiça na minha vida? Eu sei que você não faria isso, mas eu faria, dependendo da situação que eu estivesse vivendo. E eu acredito que eu faria, porque imagina, você está recebendo rejeição, ódio, separação, as coisas na sua vida parecem só andar para trás. Eu ia tentar fazer alguma campanha para a minha vida começar a ir para frente. Fazer a campanha 7 semanas entrando na igreja de costa, para ver se a nossa vida começa a ir para frente. Vocês estão conseguindo entender, irmãos, que a vida de José, ela parece incoerente com a realidade da igreja de hoje, porque na vida desse cara está tudo dando errado. Os irmãos odeiam, forja lá, separado do pai, não sabia o que estava acontecendo com o pai já era velho, o pai poderia ter morrido. Aí vai trabalhar, está tudo prosperando, está sendo bênção. Daqui a pouco vem a enviada do inferno, dá de cima dele, ele rejeita ela. O marido dela chega, cana em você. Vamos lá ler a terceira veste. Gênesis 41, 14. Jesus, segura o relógio. E diz assim, então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. Irmãos, que vestes que ele mudou? Ele mudou as suas vestes de escravo. Entenda, Deus vem despindo José. Ele estava revestido de glória da natureza humana, foi ser servo, caiu um degrau além, escravo. E lá, irmãos, na prisão, estava tudo indo bem.
Um dia, um copeiro e um padeiro têm um sonho, conta para ele, ele interpreta o sonho. Acontece. E ele diz assim: olha, quando você chegar lá diante de Faraó, não esquece de mim não. Lembra de mim, fala que tem um cara legalzinho, que não fez nada de errado, que está aqui enclausurado na cadeia. Quem sabe Faraó vai ter misericórdia de mim. E sabe o que acontece, irmão? O bendito do cara que ele ajudou esqueceu. Você já foi esquecido por alguém? Você já precisou de ajuda e quem até te prometeu te ajudar te esqueceu? Vocês estão vendo, irmãos, que José enfrentou as coisas que nós enfrentamos, mas ele permaneceu fiel a Deus, ele permaneceu íntegro. Agora, irmãos, tudo isso que eu estou te contando durou pelo menos uns 15 anos da vida de José. Pelo menos 15 anos. Irmãos, algumas coisas acontecem na nossa vida em uma semana e a gente já quer perder as estribeiras. Imagina 15 anos sendo despido por Deus, 15 anos num tratamento com Deus. Irmãos, Abraão passou um tratamento de mais de 20 anos, Isaac passou um tratamento de mais de 20 anos, Jacó mais de 20 anos, José o mesmo tempo. E nós queremos as coisas assim, ó. Não, Deus revelou que eu vou ser presidente da república. É amanhã. Já quer vir aqui e já falar como presidente, quer que eu chame de Vossa Excelência. Não, agora a partir de hoje você vai me tratar como Vossa Excelência, porque eu já sou presidente. Tudo em Deus é um processo. Tudo em Deus é um processo. E esse processo de Deus, irmãos, muitas vezes inclui dor e sofrimento. Nós na vida cristã vamos experimentar o caminho da cruz, o caminho de morrer, o caminho de se despir. Muitas vezes nós vamos se sentir nus. E sabe, irmãos, sofrer dói. Mas eu tenho descobrido o seguinte: o sofrimento tem o poder de quebrantar as pessoas. Se eu ando pelas ruas aí e falo que eu sou pastor, nego já olha e fala: isso aí deve estar andando de Ferrari. Pastor. Se eu chego numa loja e falo que sou pastor, o nego já olha falando: isso aí está ganhando dinheiro nas custas dos fiéis. Se eu entro num hospital e digo que eu sou pastor, as pessoas pulam no pescoço e dizem: por favor, faça uma oração por mim ou por meu ente querido. Mas são as mesmas pessoas. Mas sabe qual é a diferença? O sofrimento tem o poder de quebrantar. Sabe, irmãos, porque Deus permite o sofrimento nas nossas vidas? Porque a nossa natureza ela é tão dura e caída, que só o sofrimento para nos quebrantar. Então Deus foi levando José, dia após dia, numa caminhada de descer, de sofrimento, rejeição, injustiça, ódio, esquecimento. Essa terceira veste fala de você ficar sozinho, solitário, esquecido. Mas Deus estava trabalhando algo em José, meu irmão. Deus estava preparando José para chegar no topo. E esse versículo que nós lemos é o dia que chega ao topo na vida de José. Qual é a quarta veste que José veste? Vamos ler? Gênesis 41, 42. Diz assim: e tirou o Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José,
e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Irmãos, a quarta vestimenta que José veste é a de linho fino. E é interessante que em Apocalipse diz que foi dado à igreja o vestir de linho fino, que são os atos de justiça dos santos. Só que eu fui pesquisar esse tal de linho fino. Quantos de vocês querem vestir vestimentas de linho fino? Quer? Tem certeza? Tem uns assim, falando, cara, é perigoso. Então eu vou esperar você falar, depois que você falar Irmãos, o linho é um tipo de planta que se tira uma fibra para produzir esse tecido. Só que a gente não vai poder aqui ficar em cima do tratamento. Mas eu vou te dizer uma coisa: quando o linho está pronto para tirar a fibra, para ser extraído a fibra dele para fazer o tecido, ele passa por um processo de ripagem. Você já ouviu aquela expressão, vou descer a ripa em você? Ou seja, se pega aquela planta, para quê? Para as fibras se soltarem, ficar aquelas tirinhas de fibra. Depois ele vai passar por um processo que precisa que um tipo de cola que tem nesse linho se desprenda para essas fibras serem boas para o tecido. E aí ele é deixado no sereno da madrugada, esquecido lá. Algumas vezes os caras querem acelerar o processo, mete água quente. Outras vezes é água gelada. Isso é só uma parte do tratamento, irmãos. O que isso nos fala? Quando José vestiu aquela roupa de linho fino, em outras palavras, Deus estava dizendo, cara, você foi aprovado nesse tratamento. Sabe, irmãos, diz em Apocalipse que a igreja vai chegar no céu vestida de linho fino, que são os atos de justiça. Ajudar a velhinha a atravessar a rua, quando ela está com dificuldade, é fácil. Mas glorificar a Deus, quando uma mulher dá de cima de você e tudo está para trás, que você poderia dar um balão em Deus, isso é um ato de justiça. Quando você poderia se revoltar contra Deus na cadeia e bolar um plano de fuga, mas você ser fiel ali na cadeia, isso é um ato de justiça. E sabe, irmãos, Deus irá nos espremer, Deus irá nos ripar, Deus irá nos deixar no sereno da madrugada. Para quê? Para que nós possamos produzir um linho fino, que significa pureza, que significa santidade, que reflete a glória de Deus. Então, irmão, o que eu quero que você entenda? Que Deus está trabalhando em você, ainda que pareça que a sua vida esteja numa descendência, ainda que a tua vida você olha e fala, cara, eu só estou andando para trás. Lembre-se de José. José andou para trás, até que um dia ele caiu sentado no trono do Egito. E sabe, irmãos, o que é lindo? Eu estava aqui louvando a Deus, e com esse texto na mente eu fiquei pensando, tentando me colocar no lugar de José, rejeitado, odiado pelos irmãos, vendido, separado do pai, da mãe, depois vai trabalhar numa casa, é injustiçado, acaba na prisão esquecem dele. E eu fiquei pensando, irmãos, que muitas vezes a nossa vida ela vai passar por um período de escuridão. Para José, essa escuridão durou quase ou mais ou menos 15 anos. Eu sei, irmãos, que o homem hoje,
da modernidade não gosta de palavras assim. Mas eu não posso esconder de você que nós passaremos pelo vale da sombra da morte. Em algum momento da nossa vida, nós vamos experimentar a escuridão da alma. José experimentou isso por mais de 15 anos. E eu fico pensando, um dia José está lá no cárcere, de repente sentado, diz o Salmo 105 que ele estava preso por grilhões, correntes. E aí eu fico pensando, o carcereiro chegando ali: José, estou aqui, Faraó quer falar com você. Irmãos, eu tinha revelado que um cara que era meu companheiro de cela, o Faraó ia matar ele. O que passaria na sua mente quando o carcereiro chegasse para você e dissesse assim: o Faraó quer falar com você? O que eu pensaria? Cheguei no fim do poço. Deus não tem como descer mais do que agora o que eu vou experimentar. O Faraó vai mandar me matar. E eu fico pensando ali, o carcereiro pega ele, fala assim: ó, o Faraó quer falar com você, vai fazer a barba, toma um banho, troca de roupa. Eu ainda ficaria pensando assim: o Faraó quer me matar com estilo, cheiroso e perfumado. Irmão, você tem 15 anos enfrentando desgraça. Naquele dia você acha que você ia pensar: minha vida vai mudar, aleluia, é agora. Irmãos, 15 anos na escuridão. Eu pensaria o seguinte: é mais um degrau para baixo. E aí ele chega diante de Faraó. E Faraó diz assim: eu tive um sonho. Contou o sonho, depois você vai ler. E aí José interpreta o sonho. Fala: ó, vão vir 7 anos de abundância, 7 anos de seca. Você precisa se prevenir. Põe um homem para administrar tudo isso. E aí eu fico pensando que José ouve as palavras mais animadoras dos últimos 15 anos, que são: você é o cara. É você que nós vamos colocar para administrar tudo isso. Eu sou o Faraó. Eu vou continuar sentado no trono. Mas no Egito não vai se fazer nada sem passar por você. Cara, 15 anos andando para trás, mas agora em segundos o sol nasce. Em segundos a noite começa a ter um fim. Em segundos, minutos, o salmo que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, começa a operar na vida de José. O que o Faraó faz? Tira o anel, bota no dedo de José e manda colocar linho fino dele e um colar de ouro. E aí eu fico pensando, José dizendo: Deus disse que ia me exaltar, e hoje se cumpre parte do propósito de Deus. Mas sabe, irmãos, eu acho que eu poderia ser chamado de sonhador mor, porque eu gosto de viajar nos textos. E eu acho que esse texto, irmãos, ele fala muito para nós. E esse texto, essa mensagem nessa noite é uma esperança para você que está vendo a sua vida uma noite escura. Essa mensagem para você é uma palavra de esperança para você que está descendo a escadaria. Você sabe que Deus te fez promessas, tem promessas, mas cara, parece que quanto mais o tempo passa, mais longe eu estou, porque mais eu estou descendo,
mais distante eu estou dos sonhos, do cumprimento dos propósitos. Mas eu fico pensando em José. Eu gosto de dar uma viajada. Vestido de linho fino, os servos colocando ali uma roupagem nova, ele ali paradinho, barbeado, cheirosinho, e os servos de Faraó colocando a vestimenta e vão colocar um colar. E eu fico pensando se José não estaria cantando assim: Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Ainda que eu não mereça, fiel a mim. Sabe, irmãos, aquele José não era o mesmo José que estava com aquelas vestimentas no começo, de várias cores. Para terminar, eu quero ler com você Gênesis, capítulo 50, versículo de número 20. Gênesis 50, 20 diz assim: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Bem sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Sabe o que eu vejo nas palavras de José aqui? Eu achava que Deus queria me exaltar para que eu ficasse bem diante dos meus irmãos, mas hoje eu entendo que ainda que vocês quisessem mal, o grande propósito de Deus era me fazer salvação para uma grande multidão. Hoje não sou só eu que sou exaltado, toda a nossa família, toda uma geração, toda uma nação é exaltada junto comigo. Sabe, irmãos, Deus vai permitir situações nas nossas vidas e muitas vezes nós nos tornamos egoístas e dizemos: Deus, mas por que eu? Mas por que eu? Mas lá no fim você vai descobrir que Deus permitiu tudo aquilo era para salvar uma grande multidão de pessoas. Sabe, irmãos, eu posso ficar olhando para trás na minha vida e ficar: ai, meu pai não me deu o carinho que eu precisava, ai, minha mãe não me deu o carinho que eu precisava, ai, mas porque Deus permitiu que um dia o cachorro lambesse a minha boca porque eu estava bêbado. Ou eu posso olhar para trás e dizer: Deus, os homens intentaram mal, a vida intentou mal, mas hoje a grande salvação, a vida para uma grande multidão de pessoas. Meu querido, você pode estar passando uma noite escura na sua vida, mas essa noite escura tem um propósito: te levar para o propósito de Deus. E quando o propósito de Deus se cumprir na sua vida, você vai perceber que o propósito de Deus era muito maior do que você imaginava. Ia resultar em salvação, ia resultar em vida para outras pessoas. Deixa Deus te despir, deixa Deus te tratar, ainda que sejam com situações de sofrimento e de dor, ainda que não seja da forma que nós queríamos, mas Ele está no controle, irmãos. José entendeu: cara, vocês queriam até meu mal, mas hoje eu olho e me alegro. Por que eu me alegro? Porque na verdade o propósito de Deus era salvar não apenas a mim, mas salvar um grande número de pessoas. Irmãos, nós podemos reverter as tristezas da vida em vida para outras pessoas, em alegria para outras pessoas. E eu quero finalizar dizendo para você: o teu choro pode durar uma noite, que seja de 15 anos, mas a alegria virá ao amanhecer, porque o nosso Deus é fiel.
José mostra que Deus é fiel, que o que te prometeu é fiel, ainda que o caminho que Ele vai te levar para você viver os propósitos dEle não sejam os caminhos que você desejava, mas no final você vai terminar glorificando a Deus. No final você vai poder levantar suas mãos e dizer: Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, Deus fiel a mim. Eu quero chamar aqui na frente um tipo de pessoa. Que tipo de pessoa é esse? Que está vivendo a escuridão da alma, que estão como José, descendo a escada e vendo a vida só indo para trás. Gente que olha e fala: eu estou no vale da sombra da morte. Gente que olha e fala: cara, Deus me prometeu